Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o professor Wilson. Eu vou falar um pouco para vocês sobre música e hoje a gente vai ver um pouco sobre notas, pautas e clave, certo? As notas musicais, como nós conhecemos, como alguns de vocês já conhecem, ela é composta por 7 notas, que são as notas naturais, como a gente conhece. Então, eu deixei aqui exemplificado: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Qualquer tipo de música, em qualquer país, em qualquer cidade, qualquer sociedade, essas são as notas musicais identificadas em qualquer tipo de música, qualquer estilo, certo? Falando um pouquinho das características do som, que o professor Isaías falou anteriormente, a altura ela é a mais importante e a mais antiga, porque é através da altura que a gente consegue distinguir as melodias, as músicas que a gente escuta, os estilos, certo? A altura ela vai ser definida, como o professor Isaías falou, pelos sons agudos e graves durante a música, durante aquela melodia. Então, em exemplos passados, antes da Idade Média até, bem antigo mesmo, séculos passados, a música era descrita dessa forma. Não existia partitura, não existia pauta naquela época. Então, a música era escrita através de uma linha, onde quando você subia, era uma nota aguda, e quando descia, era uma nota grave. E assim se prosseguia a música. Vinha para o grave e assim continuava. Essa era uma característica primordial na música, era a altura. Não se vinha muito a distinção de timbre do instrumento, de tocar forte, tocar fraco. A principal característica nessa época era a altura, certo? E bem antes disso ainda, a transmissão da música, não existia transmissão escrita. Toda a transmissão era oral, era passada de geração em geração. Então, para você aprender uma música, você aprendia através do seu pai, da sua mãe, de um familiar seu. E isso ia passando de geração em geração. Não tinha como escrever isso aí, não existia isso nessa época. Foi a partir do século VI, século VII, mais ou menos, que começou a ser escrito a pauta. E aí ela foi se desenvolvendo. A primeira coisa foi uma linha horizontal, onde essa nota era a nota Fá, e subindo era o restante das notas, e descendo era o restante das notas. Então, foram acrescentando outras linhas, como uma pauta com 3 linhas, e depois com 4 linhas. A gente conhece alguns exemplos como o canto gregoriano, que era escrito só com 3 linhas e com 4 linhas. E, posteriormente, a gente chega no pentagrama, que é a pauta escrita com 5 linhas, certo? Eu vou exemplificar aqui para vocês, para ficar bem fácil. Então, o pentagrama são 5 linhas horizontais e paralelas, onde a gente conta elas de baixo para cima, como é no violão. Quem é aluno de violão vai saber. Conta de baixo para cima as cordas. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. E também a gente conta os espaços. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto espaço. Ok? São 5 linhas horizontais, paralelas, contadas de baixo para cima. Ok? Também vamos ver as claves de Sol e clave de Fá, que é bem usadas nos instrumentos que a gente tem aqui. A clave de Sol é usada tanto na flauta doce, no violino e no trompete. Também no teclado, né? E no violão. A clave de Fá ela é mais usada só no teclado e piano. E instrumentos mais graves, como a tuba, o eufônio e outros. A clave de Sol ela serve como um sinal para a gente identificar as notas nesse pentagrama. Certo? Então, vou exemplificar aqui. A clave de Sol é esse sinal aqui. Sem a clave, a gente não consegue identificar as notas aqui dentro do pentagrama. Se eu colocar uma nota aqui e tiver sem a clave, eu posso dizer que é qualquer nota. Então, eu preciso dessa clave para indicar que nota é essa. Ela é um sinal que indica as notas dentro do pentagrama. Ok? Então, como o próprio nome já diz, clave de Sol, ele já está indicando uma nota musical. Certo? Ela vai estar aqui, ó,
nota Sol vai estar na segunda linha. É importante saber disso. O centro da clave de Sol é a nota Sol na segunda linha. Se você saber disso, é o básico, é o mais importante para você saber. Clave de Sol, a nota Sol está na segunda linha, e daí você segue a sequência das notas, que eu apresentei aqui anteriormente, as 7 notas. Depois da nota Sol vem a nota Lá. Então, ela vai vir na sequência aqui, nota Lá, no segundo espaço. Primeiro, segundo. E depois a nota Si, na terceira linha. E assim segue sucessivamente, através dessas 7 notas. Certo? E descendo a mesma coisa. Antes do Sol, vem o Fá. Aí o Fá vai vir aqui, no primeiro espaço. Antes do Fá, o Mi, na primeira linha. Ok? Vou deixar desenhado aqui. Nota Sol. A próxima clave é a clave de Fá, que não é tão usada, é mais para instrumentos graves, mas eu vou deixar aqui para vocês entenderem também, que vai chegar um momento que vocês podem usar. Então, está aqui o pentagrama, as 5 linhas paralelas, e está aqui a clave de Fá, que ela tem esses 2 pontinhos para indicar que a nota Fá, como o próprio nome já diz, clave de Fá, a nota Fá, ela vai estar na quarta linha. Então, conta aqui, primeira, segunda, terceira, quarta linha, certo? E daí você segue a sequência das notas aqui descritas. Depois do Fá, temos o Sol, depois do Sol, temos o Lá, e assim segue sucessivamente. Antes do Fá, temos o Mi, antes do Mi, Ré, antes do Ré, Dó, e assim você segue sucessivamente. É importante lembrar que essas 7 notas, elas sempre se repetem. Quando você começa a escala, do mais grave para o mais agudo, e vai subindo, quando chega no Si, você começa o outro Dó. Isso é infinito. Quanto mais para cima, vai ficando mais agudo. Lembra da altura. Quanto mais altura, vai se repetindo essas notas para cima e tanto para baixo também, quando vai ficando mais grave. Ok? Mas o que é que acontece quando eu começo a subir para o agudo aqui na clave de Sol, por exemplo? Eu vou subindo aqui e chega no momento que eu chego até aqui só, dentro do pentagrama. Existe uma coisa que a gente chama de linhas suplementares ou linhas imaginárias, certo? É como se fossem linhas que existem abaixo ou acima do pentagrama. Isso em qualquer clave. Isso vai servir para uma nota que você vai tocando agudo. Como no violino, por exemplo, ele pode passar aqui em cima a tocar notas superagudas. Então, a gente desenha linhas acima para poder colocar essas notas acima do pentagrama. Certo? A música ela não se limita a se tocar dentro dos pentagramas. Ela pode passar tanto para cima, com as linhas suplementares superiores, como para baixo, com as linhas suplementares inferiores. Ok? Isso a gente vê também no contrabaixo elétrico, na tuba. É bem evidente isso na clave de Fá, por exemplo, que eles tocam notas bem abaixo aqui. Então, vai ter bastante notas abaixo do pentagrama, que são as linhas suplementares inferiores. Então, é através dessa clave, relembrando, que nós identificamos as notas dentro do pentagrama. Não se desenha o pentagrama sozinho e a gente coloca as notas. A gente sempre precisa desses sinais para identificar as notas dentro do pentagrama. Pronto, vamos relembrar, só para não ficar solto, que a clave de Sol ela é identificada através dessa nota principal, a nota Sol, que está aqui na segunda linha. Sempre lembra disso, ok? Clave de Fá, a nota Fá está na quarta linha. Recapitulando. Lembra também que as linhas se encontram de baixo para cima. Então, quando eu falo que a nota Sol está na segunda linha, está aqui descritas. Se possível, pausa o vídeo, dá uma olhada aqui na imagem, para vocês fixarem bem na mente. Então, na clave de Sol, nota Sol na segunda linha, que está aqui descritos. E clave de Fá, nota Fá na quarta linha. Primeira, segunda, terceira, quarta linha, ok?
E a principal característica das notas, a gente viu nas características do som, a característica mais importante é a altura. Isso é em qualquer música, em qualquer melodia. É ela que a gente consegue distinguir onde uma melodia está indo agudo, está variando para o grave, e a gente consegue distinguir isso através da percepção auditiva. E recapitulando também as notas musicais, composta por 7 notas. A gente chama de escala, a gente vai ver isso mais na frente. Que são 7 notas naturais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e a nota Si, certo? E isso vai se repetindo através de outras 7 notas, elas se repetem. E isso é infinito, tanto para cima como para baixo. Então começa aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e vai subindo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, infinitamente. E tanto para baixo também, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e vai descendo sucessivamente. Certo? Qualquer dúvida, dá uma pausa, escuta de novo, repete, dá uma pausa, vê as imagens para fixar bem na mente, ok? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês, vou deixar aí na descrição do vídeo, ou vou mandar para vocês pelos grupos do WhatsApp, ou posso mandar pelo privado para vocês. Então, os exercícios vão ser exercícios simples. Eu vou deixar, só para exemplificar, eu vou deixar, são 3 questões simples. Eu vou deixar um pentagrama com algumas notas e com a clave desenhada no início. Então, eu vou desenhar a nota e você vai colocar o nome da nota embaixo. Esse vai ser o primeiro quesito. Você coloca lá o nome da nota embaixo. Então, vai ter outra nota aqui, aí você coloca o nome da nota embaixo. Ok? Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício vai ser ao contrário. E isso é tanto na clave de Sol como na clave de Fá. Ok? Na segunda questão, a gente vai ter as notas aqui embaixo e vocês vão colocar as notas aqui dentro do pentagrama. Então, nota Sol, nota Lá aqui depois, e depois volta aqui de nota Sol. Essa vai ser a segunda questão. Primeira questão, você vai colocar o nome das notas, e a segunda questão, você vai colocar as notas mesmo dentro do pentagrama. A terceira questão vai ser um pouco mais difícil. A gente vai transcrever da clave de Sol para a clave de Fá, como vice-versa. Então, por exemplo, eu escrevi aqui na clave de Sol a nota Lá e a nota Si, certo? E aí eu vou escrever essas mesmas notas na clave de Fá também. Então, Fá aqui na quarta linha, Sol, Lá. Nota Lá, nota Si. A gente vai transcrever de um para o outro. Tanto da clave de Sol para a clave de Fá, e ao contrário também, da clave de Fá para a clave de Sol. Vai ter tudo exemplificado aí nos exercícios, vou deixar aí na descrição e vou mandar para os grupos no WhatsApp, certo? Façam os exercícios, se não estiver conseguindo, peça ajuda dos pais de vocês, ou se não, volta para o vídeo, vê de novo, vê as partes que não entendeu, dá uma pausa, vê as imagens e vê os exemplos, ok? Fiquem com Deus, se cuidem e um abraço.